Bob Esponja é um dos melhores desenhos da história. Mas você sabia que se pausar na hora certa vai ver coisas muito mais engraçadas? Isso rola em um episódio onde o Bob tem a brilhante ideia de utilizar seus próprios olhos para virar os hambúrgueres de siri que ele tá assando. O detalhe é que as carnes estão tão quentes que os olhos dele pegam fogo. E gente, debaixo d'água, sério, Bob Esponja é engraçado até quando não faz sentido. E para apagar o incêndio aquático, ele pega a primeira coisa que seus braços alcançam. O problema é que era mostarda, então começa a derreter na mesma hora. E se você pausar no meio de tudo isso, vai se deparar com essa cena super engraçada e grotesca. Eu ri demais quando pausei. E você? Se você riu, já perdeu. Mas se ainda não riu, pode esperar até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai se divertir bastante. Pega a sua pipoca, se ajeita na cadeira e vem comigo. Tá começando mais um Team Videos. Patrick Estrela e Bob Esponja no episódio Caretas fazem uma espécie de concurso de quem faz a careta mais feia. E olha, essa ficou difícil de escolher. Colocando a cena em slow motion, vai ver o momento exato em que o Bob tá no meio de uma das suas transformações. E dá uma olhada nessa imagem incrivelmente feia em que a cabeça do Bob parece uma bigorna que foi atropelada por um trator. E seus olhos ainda por cima estão totalmente deformados. Se o Plankton visse isso, ele com certeza nunca mais iria querer roubar a fórmula do hambúrguer de siri. Patrick e Bob em outro episódio estão em um ringue de luta. E ambos são patrocinados pelo seu siriguejo. O detalhe é que ele acaba descobrindo que, ao contrário do que imaginava, vai acabar perdendo dinheiro com aquela luta. E ele surta nesse momento. Se você fizer como a gente pausar na hora certa, vai ver o momento em que os olhos do siriguejo estão completamente esticados com a sua boca aberta e língua pra fora. Moral da história: se não quiser rir bastante, nunca fale pro seu siriguejo que ele vai perder dinheiro. Ainda falando do personagem que mais ama lucrar, em outro episódio ele percebe que o Lula Molusco estava assinando pratos como se fossem obras de arte. O chefe do Bob simplesmente fica tão irritado que seus olhos, braços e pernas se desintegram imediatamente. Pausando no momento certo, você vai conseguir ver quando isso acontece e como fica engraçado ver as partes do corpo do seu siriguejo em pequenos pedacinhos. Detalhe, ele tá flutuando no ar enquanto tudo acontece. Isso foi bem estranho, mas bem engraçado ao mesmo tempo. E se você também curte Bob Esponja, prova pra gente e comenta aqui embaixo #Siri, em referência ao chefe que mais ama dinheiro. No episódio em que o chefe faz do Bob Esponja seu intermediário de presentes para a senhora Puff, em um determinado momento o funcionário fica revoltado, porque o seu chefe quer que ele compre os presentes mais caros e ao mesmo tempo briga por ele estar gastando muito. E nessa hora o Calça Quadrada entra em uma espécie de surto psicótico e começa a movimentar as pernas rapidamente e ao mesmo tempo enfia as mãos na cabeça e puxa os próprios olhos em uma das cenas mais esquisitas que eu já vi. Se você pausar bem na hora que ele coloca os olhos pra fora, vai ver essa imagem bizarra. Dá pra ver até mesmo dentro da cabeça do personagem. Sério, bizarro demais, mas também muito divertido. Quando o Plankton faz uma criatura que é uma versão melhorada do seu siriguejo, ela é tão boa que acaba se tornando o dono do siricascudo. E dessa forma, tanto o vilão como o ex-chefe do Bob Esponja acabam se tornando empregados do novo dono do estabelecimento e são colocados juntos para limparem os banheiros. Eles se odeiam e começam a brigar lá dentro, e isso fica tão grande que eles acabam invadindo acidentalmente o local onde um dos clientes está usando a privada. Toda a cena acontece muito rápido e a gente não consegue notar muito bem os detalhes, mas pausando na hora certa vai poder ver a cara de completo desespero do cliente do siricascudo, que só tava fazendo o número 2 enquanto lia sua revista de fofocas. Tadinho dele, gente, deu até dó, afinal ele não tinha nada a ver com a briga. E como eu não tenho nada a ver com isso também, eu achei engraçado demais quando vi esse detalhe do coitado do cliente. Em um dos episódios mais claustrofóbicos de Bob Esponja, a gente vê os amigos tentando salvar a vida da esquila Sandy. E em um determinado momento, seu siriguejo revela que dentro da sua casca existem algumas bolhas de oxigênio e ela pode sugá-las. E como não existe outra alternativa em uma situação de desespero, a gente vê que ela simplesmente abocanha a cabeça do personagem, ao mesmo tempo que Bob fica movendo o braço dele como se estivesse bombeando o oxigênio para a esquila do Texas. E quando a gente pausa
pausa dá pra ver como ficaram engraçadas as caras do Bob e a cabeça inflada da Sandy. Eu nunca tinha visto a esquila daquele jeito. E você? Nesse mesmo episódio, a gente vê que um pouco antes, a situação dela era ainda mais precária e ela estava totalmente sem ar, a ponto de mudar de cor. E os desenhistas deixaram os olhos da personagem completamente esbugalhados e cheios de vasos sanguíneos, deixando claro que ela de fato estava entre a vida e a morte. Sério, eu fiquei com muita pena, mas a cara de bobo do Patrick me fez gargalhar demais. Em outro episódio, a gente vê que o coitado do Bob Esponja acaba ficando com uma farpa de madeira presa no seu dedo. Se isso já aconteceu com você, dá pra perceber como dói. A gente pode ver na cena o Calça Quadrada tentando tirá-la e sentindo muita dor. E apesar dele estar sofrendo muito, eu tenho que admitir que quando parei a cena, também percebi que a pele do dedo do Bob Esponja estava esticando e a farpa não saía. Ainda bem que tudo isso não passa de um desenho animado. E se você curte Bob Esponja e outros desenhos animados, vai uma dica direto da fenda do biquíni. Se inscreva no nosso canal, assim você não perde os nossos próximos vídeos. Apesar de ser um dos personagens mais engraçados, de vez em quando o Bob Esponja consegue me assustar. E eu nem tô falando daquele episódio de Halloween que ele apareceu só com o seu cérebro, mas sim da vez em que a Sra. Puff tava dando a sua versão de como o personagem acabou a interrompendo antes de terminar a aula de direção que ela tava dando para uma outra aluna. Ela conta que ele apareceu com uma expressão aterrorizante, dando a entender que de alguma forma iria acabar com o dia da professora. Nessa hora a gente vê o Bob encurralando a outra aluna e fazendo uma cara típica de vilão muito sinistra. Claro que tudo isso tava na cabeça da Sra. Puff, que não gosta do Bob nem um pouco. E parece que o seu siriguejo tem a habilidade de explodir partes do seu corpo e fazê-las reaparecer. Todas as vezes que isso acontece tá relacionado a dinheiro, como você muito bem já sabe. No episódio em que 3 hippies estão no Siri Cascudo e não pagam a sua conta, quando os 3 saem da panela que tá na chapa do Bob Esponja, o seu siriguejo fica tão nervoso que a gente pode ver os seus olhos inflando e explodindo, como se fossem uma bexiga de festa. Pausando no momento em que a explosão acontece, você vai acabar vendo essa cena super esquisita, em que os olhos do chefe do Bob ficam meio inteiros ainda, mas já em processo de explosão, o que deixou a cena ainda mais engraçada. No episódio em que o Bob Esponja tá com seu soprador de folhas novinho em folha, ele o utiliza para fazer absolutamente tudo. E uma das coisas que ele faz é limpar a cara do Lula Molusco, que tá suja de areia. O problema é que a potência do aparelho é muito mais forte do que se imaginava. Então, quando o Calça Quadrada faz isso, a gente vê que ele sopra tão forte a cara do seu colega que a gente pode ver a pele se descolando até mesmo dos olhos do Lula Molusco. Sério, essa foi uma das cenas sinistras envolvendo o seu vizinho Ranzinza. Em uma das tentativas frustradas do Plankton de conseguir a receita do hambúrguer de Siri, ele invade o banheiro do seu siriguejo. O problema é que o chefe do Bob Esponja confunde o pequeno ser do mal com seu barbeador durante o banho. Então a boca dele fica completamente cheia de pelos da barba do personagem, e ele cospe tudo pra não engasgar. Nessa hora eu tenho que admitir que deu um pouco de dó do Plankton, mas só um pouquinho. E quando a gente coloca a cena em slow motion, vemos como a situação do dono do balde de lixo não era nada boa. Mas ao contrário dele, eu me diverti bastante com esse vídeo. E com certeza dei muita risada também. Estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!